de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos escutado nestes dias, na liturgia diária, esta leitura do livro de Tobias. É um livro que todos na família deveriam conhecer. O marido, a mulher, o pai, a mãe, os filhos, porque é um livro que conta a vida familiar. Uma família de fé, de confiança plena em Deus. Quantas vezes hoje, neste reencontro do filho com os pais, ao conhecer a sua futura esposa, quantas vezes escutamos a palavra bendito, 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 e se alegrando por ver todos os acontecimentos como uma bênção, como uma graça de Deus, inclusive tirando o bendito das desgraças acontecidas naquilo que é a vida natural humana, dos problemas que são naturais, das dificuldades e das limitações humanas. Para dizer que, como diz o Papa Francisco, a família é o lugar do perdão, porque não tem família perfeita. Se não tem família perfeita é porque existem os problemas, repito, que fazem parte das limitações humanas. Mas para além das limitações humanas, que quando desastrosas, fruto do pecado, Deus quer a família, foi pensada por Ele. Então Deus acode sempre. Ontem nós escutávamos na primeira leitura da solenidade de Corpus Christi que Deus, ao tirar o povo da escravidão do Egito, pela dureza do coração daquele povo, limitações humanas, permite que aquele povo experimente pesadas provações, para que eles conhecessem o que tinham no coração. Eu acho isso aqui difícil de aceitar, mas é muito bonito da parte de Deus
ele respeita a minha liberdade extremamente, mas ele está sempre de olho em mim, está sempre de olho em nós. Ele provoca-nos e providencia provocações, aquilo que nós podemos chamar de tentação ou provações, para despertar o nosso coração para aquela realidade que vivemos. Ele quer dizer que para além, bem acima e sobretudo a todas as provações e tentações, ele se faz presença. Se ele permite, não é ele que quer nenhum sofrimento, nenhuma provação, mas ele se serve de todas essas contrariedades ou controvérsias da vida para nos despertar e voltarmos ao nosso primeiro amor. Esse deve ser, ou deveria ser, o processo de toda a vida humana diante dos desafios, das tentações, das provocações da vida, das distrações. O filho pródigo, o mais novo, nos mostra isso. Voltar sempre ao primeiro amor. Na casa do meu pai tem pão com fartura. O meu primeiro amor nunca me trai, nunca me deixa à mercê das tentações e do inimigo. O meu primeiro amor sempre me ama, independente das minhas inconsequências. Então, esse livro mostra, como eu já disse, aquilo que é próprio desta comunidade humana, que se chama família, porque ele traz aquilo que é próprio, mas traz, sobretudo, a confiança em Deus. Nessa passagem de hoje, mostra, assim como Tobias ficou cego por uma questão natural, também ele volta a enxergar. Por um milagre daquele primeiro amor que sempre o acompanhou. Lembremos que há uns dias atrás ele pede a morte, assim como Ana. Pedem a morte porque que sentido tem viver tantas desgraças e tantas situações que humanamente são impossíveis? E hoje volta a enxergar. O que está na sustentação e por trás desta visão humana ou corporal, até de um raciocínio que vem da inteligência, da pura razão, a luz da fé. A luz da fé não permitiu que o cego Tobias não se matasse. A luz da fé permitiu Tobias caminhar sobre o mar da vida, sobre a morte, sobre as suas incapacidades humanas, com a luz da fé. A luz da fé sustenta a nossa vida, não importa o terreno que nós estamos caminhando ao longo desta vida. A luz da fé não nos permite afastar por longo tempo do nosso primeiro amor. A luz da fé, mesmo aos tropeções, aqui diz que quando Tobit vinha chegando, Ana sai correndo porque enxergava, e atrás vem o Tobias, o pai, aos tropeções, indo ao encontro do filho. E com o filho vem, então, a visão biológica. E todas estas bendições que
parte de um coração que nunca perdeu a esperança pela luz da fé. E uma palavrinha sobre São José de Anchieta, no mesmo raciocínio da luz da fé. Como que o que significa a vocação? Um homem, um jovenzinho espanhol que se forma em Portugal, Coimbra, e vem parar no Brasil. É uma história muito interessante. Na liturgia das horas hoje, tem uma carta que ele escreve contando dos seus sofrimentos para chegar a todas as comunidades. Lá ele conta todas as dificuldades. Rio, chuva, mato, escuro. Os próprios portugueses que já estavam aqui colonizando, descobrindo, explorando, no bom e no mau sentido, o Brasil. Então ele luta até contra os portugueses que já estavam aqui explorando. Enfrenta doenças e mortes pela carência e pelas dificuldades de então, mas ele diz que por esta luz da fé que o levou a superar todas essas dificuldades, contanto que estivesse morrendo para ganhar as almas para Deus. Aqui se tratava das almas dos nativos, já existentes em nosso país, na terra de Santa Cruz, e também ganhar as almas dos exploradores que aí exploravam os nativos em função das riquezas naturais da nossa terra. Luz da fé, que ilumina a nossa mente, nos dá a sabedoria e nos dá aquilo que é necessário para vencer e jamais nos entregarmos à morte.